Boas-vindas ao Psi em Áudio, o espaço para a gente mergulhar fundo e, descomplicar aqueles temas da psicologia que, vamos combinar, às vezes dão um nó na cabeça, mas são, assim, absolutamente essenciais. Hoje, a nossa análise vai direto ao coração de uma das teorias mais influentes e, sim, desafiadoras da psicanálise, os 3 tempos do complexo de Édipo, segundo Jacques Lacan. Principalmente, como ele desenvolve isso lá no Seminário 5, As Formações do Inconsciente. É um material denso, a gente sabe, mas fundamental para quem está na graduação, na pós ou mesmo, ralando para concursos aí na área de psicologia. A nossa missão aqui é ir um pouco além da leitura simples. Vamos tentar extrair a essência mesmo dessa formulação, entender a lógica por trás dela, como Lacan pensa essa verdadeira saga que é a entrada do sujeito no mundo simbólico, na linguagem, e como isso molda a nossa relação com o desejo, com a lei, com as figuras parentais, enfim. Pela constituição do sujeito? Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Para começar, quando Lacan fala em 3 tempos, e na famosa metáfora paterna, qual é a ideia central? O que está em jogo, fundamentalmente? Então, o ponto de partida, e isso é crucial em Lacan, é a relação primordial da criança. Mas não exatamente com a mãe, pessoa real, sabe? É mais com o desejo da mãe. O que essa mãe deseja? A criança, no início, está totalmente imersa nisso. A metáfora paterna é, digamos, o processo-chave que Lacan descreve para a gente sair dessa imersão inicial. Basicamente, se trata da substituição de um significante, que é o desejo enigmático da mãe, por outro, que é o nome do pai. E aqui já vale um alerta importante, né? Isso sempre gera confusão. Não estamos falando primariamente do pai ou da mãe biológicos de carne e osso. Lacan está pensando em funções simbólicas. Tem a função materna, que é esse outro primordial do cuidado e do desejo, e a função paterna, o representante da lei, da ordem simbólica. A instalação dessa função paterna, desse nome do pai como um significante que ordena o campo do desejo, é o motor do Édipo lacaniano. É isso. Entendi. Essa distinção entre a pessoa e a função, acho que isso já ajuda bastante. Mas antes mesmo de entrar nos tempos, Lacan usa um termo que, para mim, é intrigante. A criança como assujeito. Confesso que esse termo me soa um pouco estranho. O que ele quer dizer com isso? Que a criança ainda não é bem um sujeito? Exatamente essa a provocação do termo. Assujeito, do francês assujet, carrega essa ambiguidade toda. Significa sujeito a algo, dominado, e ao mesmo tempo é o início de um sujeito, sujet. Lacan usa para descrever essa posição inicial da criança, radicalmente dependente, sabe? Imersa, sujeita ao desejo do outro primordial, que é a função materna. É como se a criança se sentisse, imaginariamente, claro, um objeto à deriva no mar do desejo materno, tentando decifrar e atender a um capricho que para ela parece absoluto, mesmo que esse desejo materno tenha sua própria lógica, sua própria lei implícita, Os 3 tempos do Édipo são justamente esse percurso complexo, dramático até, que pode permitir à criança emergir dessa posição de assujeitamento fundamental e aí sim advir como sujeito desejante marcado pela falta. Faz todo sentido pensar nisso como uma condição inicial de quase fusão, e dependência radical. Então, como começa essa saída? Vamos para o primeiro tempo. Ele se caracteriza por essa tentativa da criança de ser o centro do universo materno. É isso. Ser o objeto que completa a mãe. Precisamente, o foco total é a relação imaginária da criança com o desejo da mãe. Lacan formaliza isso com o D de D, desejo do desejo. A criança capta que a mãe deseja algo, que algo lhe falta, e a aposta da criança nesse primeiro tempo é tipo: eu posso ser isso que falta para ela. Eu posso ser o objeto que satisfaz o desejo dela. E qual é o nome que Lacan dá a esse objeto imaginário suposto capaz de completar a mãe? O falo. O famoso, e às vezes, vamos dizer, infame falo lacaniano. É sempre bom reforçar isso, Não estamos falando do pênis, do órgão biológico masculino. Isso causa muita confusão. Nossa, principalmente para quem está começando a estudar Lacan. Fundamental reforçar sempre. O falo, em Lacan,
não é o órgão. De jeito nenhum. É um significante. É o símbolo daquilo que supostamente falta ao outro, inicialmente, a mãe. É o emblema de uma completude imaginada, desejada, mas que é estruturalmente impossível, entende? Nesse primeiro tempo, a dinâmica é puramente imaginária, especular mesmo. A criança tenta se identificar com esse falo. Ela quer ser o falo para a mãe, ser aquilo que taparia o buraco, a falta percebida no desejo materno. É uma posição de alienação fundamental, claro, mas é o ponto de partida. E como a gente poderia ver isso de uma forma mais concreta? Um exemplo talvez ajude a visualizar melhor essa dinâmica de ser o fala. Claro, claro. Pensemos numa criança bem pequena. Ela percebe, mesmo que intuitivamente, que a mãe demonstra uma alegria especial, sabe? Um brilho no olhar quando ela, a criança, faz certas coisas. Talvez seja quando ela é muito obediente, ou quando demonstra uma inteligência precoce que a mãe valoriza muito, ou até mesmo quando é fisicamente bonitinha aos olhos da mãe. A criança pode começar a investir massivamente em ser essa coisa, a boazinha, a esperta, a linda, mas não por um impulso primário dela, percebe? É porque ela interpreta que isso é o que a mãe deseja, que isso a torna o objeto precioso que completa a mãe. É uma tentativa de se moldar, de se identificar imaginariamente com aquilo que ela supõe ser o falo materno. Ela é o sorriso da mãe, ela é a nota 10 que a mãe exibe para os outros. Entende a lógica? É uma tentativa de obturar a falta do outro sendo o objeto dessa falta. Entendi. É uma posição muito frágil, na verdade, porque depende totalmente do olhar e do desejo do outro, né? E aí, imagino, a situação precisa se complexificar. É onde entra o segundo tempo, certo? A introdução da figura paterna. Mas, pelo que li, e aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes e, assim, contraintuitivas, não é uma chegada do pai dizendo não diretamente para a criança. É isso? Como Lacan descreve essa virada? Exatamente. A sacada de Lacan aqui é genial e desloca bastante a visão freudiana clássica. O pai, ou melhor, a função paterna, entra em cena sim, mas de forma mediada, indireta. Ele surge nos planos imaginário e simbólico como aquele que priva a mãe. Ele representa a lei, a interdição, mas este é o ponto crucial. Essa lei não é apresentada diretamente à criança pelo pai. Ela é introduzida através do discurso, da fala, da posição da mãe. É a mãe que, ao se referir a algo para além da relação dual com a criança, seja o trabalho dela, o marido, os próprios interesses, enfim, algo que aponta para uma lei ou um desejo que a excede, ela sinaliza para a criança que ela, a mãe, não é toda poderosa, não é completa. A mãe mostra que o seu desejo está sujeito a uma instância terceira, a uma lei externa. E mais, ela sinaliza que o objeto desse desejo, o falo, é algo que ela não possui totalmente e que esse outro, a função paterna, está relacionado a ele. Seja por tê-lo ou por encarnar a lei sobre ele. O pai emerge, então, como aquele a quem a mãe remete a causa de seu desejo e a lei que o regula. Mas espere um pouco. Isso é realmente diferente do que geralmente a gente pensa. Quer dizer que a famosa proibição do incesto, o clássico "não se deitarás com tua mãe", não é a fala inaugural do pai para a criança nesse esquema lacaniano? Lacan argumenta que a intervenção paterna essencial nesse segundo tempo não é primariamente dirigida à criança, é dirigida à mãe. É como se a lei paterna dissesse à mãe: não reintegrarás teu produto. Ou seja, você não fará desta criança o seu objeto fálico exclusivo, seu complemento total, seu tudo. Essa interdição simbólica, que é veiculada pela mãe, que impede o fechamento narcisista do círculo imaginário mãe-criança. É o que barra a tendência à fusão, sabe? Entendi. A proibição é para a mãe sobre a relação dela com a criança. Isso. E essa interdição, essa lei remetida à função paterna, tem um efeito demolidor na posição da criança. Ela abala profundamente a fantasia de ser o falo para a mãe. É um momento fundamentalmente negativo, de frustração, de perda dessa identidade imaginária. Puxa, eu não sou tudo para minha mãe. Mas é justamente essa negatividade, essa barra imposta ao gozo da relação dual, que abre espaço
para a introdução da ordem simbólica da lei propriamente dita e começa a descolar a criança da alienação totalizante no desejo materno. É a entrada no mundo da linguagem como lei. Isso lança uma luz totalmente diferente sobre a função paterna e as consequências clínicas se essa função, essa interdição mediada, falha. Você mencionou a metáfora paterna e o nome do pai antes. É aqui que entra a questão da psicose, então? Exatamente. Aqui a teoria lacaniana mostra sua força clínica de uma forma, impressionante. Lacan postula que na estrutura psicótica o que falhou radicalmente foi a inscrição desse significante fundamental, o nome do pai. Ele usa aquele termo alemão, Verfungung, que a gente traduz como fora-clusão ou rejeição. O nome do pai, como essa função simbólica do pai enquanto legislador, enquanto ponto de basta que ancora a linguagem e organiza o desejo, ele simplesmente não se inscreveu no universo simbólico do sujeito. Ficou de fora. Sem essa inscrição primordial, a metáfora paterna, aquela substituição do significante do desejo da mãe pelo nome do pai, não opera. Então, a relação do sujeito com o desejo, com a linguagem, com a falta e com a própria realidade se estrutura de uma maneira radicalmente diferente, fora da lógica fálica, aquela lógica da falta e do desejo que o Édipo neurótico instaura. Fascinante e, ao mesmo tempo, sim, vertiginoso pensar nessas consequências estruturais. Mas e se essa função paterna, do segundo tempo, está presente, mas, digamos, claudicante, instável? Isso não explicaria muitas das dificuldades que a gente vê na clínica neurótica, por exemplo? Com a lei, com a autoridade, com a própria castração simbólica? Sem dúvida alguma. As falhas ou as inconsistências na operação desse segundo tempo, mesmo que não cheguem à fora-clusão radical da psicose, elas estão na base de muitas configurações neuróticas. Dificuldades em lidar com frustração, com limites, uma relação ambivalente ou muito desafiadora com a lei e a autoridade, impasses na relação com o desejo e o gozo. Tudo isso pode remeter a tropeços na inscrição dessa lei paterna mediada pela mãe. A clínica está repleta de exemplos onde essa articulação foi problemática, deixando marcas na forma como o sujeito se posiciona frente à falta e ao desejo. Isso amplia muito o alcance dessa fase, né? Não é só uma questão de psicose versus não psicose. Ok, então passamos pela ilusão de ser o falo, o tempo 1, e pela dura intervenção da lei, que barra essa ilusão, o tempo 2. Isso nos leva finalmente ao terceiro tempo. Como Lacan descreve a saída dessa encruzilhada edípica? Como se dá a resolução, digamos assim? O terceiro tempo marca a virada que possibilita a saída normal, no sentido de normativa geralmente neurótica do Édipo. Aqui, a função paterna se apresenta sob uma nova luz. O pai não é mais apenas o agente da lei, o interditor, aquele que priva a mãe. Ele se revela como aquele que tem o falo. Ou seja, ele demonstra ter acesso àquilo que a mãe deseja, o falo simbólico, e por isso ele pode dar à mãe o objeto do seu desejo. O pai aparece aqui como potente. Potente no sentido simbólico, de deter os significantes do desejo, de ter acesso ao gozo permitido pela lei, e Lacan não hesita em apontar que isso tem ressonâncias importantes no plano genital também, na potência viril como um significante disso. Então a figura paterna passa de o que proíbe para o que tem aquilo que é desejado. Qual o efeito dessa mudança de perspectiva para a criança? Como isso ajuda ela a sair do impasse? Essa é a chave da resolução. A saída favorável do Édipo se dá por uma nova identificação. A criança, tanto o menino quanto a menina, embora com destinos diferentes depois, claro, pode agora se identificar com o pai, neste terceiro tempo. O pai como potente, como aquele que tem o falo, simbolicamente falando. Essa nova identificação oferece uma saída para o dilema anterior. Permite à criança renunciar definitivamente à posição impossível de ser o falo para a mãe. Em vez disso, abre-se para ela a perspectiva futura de também poder ter o falo, o que, simbolicamente, significa ceder à própria posição sexuada, seja ela masculina ou feminina, que vão se diferenciar a partir daqui, ter acesso ao desejo, à potência simbólica e aos objetos de satisfação dentro da ordem cultural e da lei. É a passagem da identificação imaginária, do ser, para a identificação simbólica,
do ter, mediado pela lei. Entendi. É uma mudança de posição radical. Exato. E é justamente nesse momento, com a figura do pai se consolidando como suporte da lei e, ao mesmo tempo, como potente, que Lacan situa a instalação de uma instância psíquica fundamental, o supereu. A internalização dessa lei, encarnada pelo pai potente, com suas exigências e ideais, forma um núcleo do supereu. Essa instância que nos acompanha vida afora, muitas vezes de forma bastante tirânica, como a gente bem sabe na clínica. Uau! Então a trajetória é realmente complexa. Deixa eu ver se consigo recapitular a lógica principal para ver se eu peguei a ideia. Primeiro tempo. A criança, naquela relação dual com a mãe, tenta se identificar imaginariamente com o falo, buscando ser o objeto que completa o desejo materno. Certo? Perfeito. Segundo tempo. A função paterna intervém, mas é mediada pela mãe. Atua como lei, interditando essa posição de ser o falo, barrando a fusão e introduzindo a dimensão simbólica da falta, da castração, da lei. Exatamente. O momento negativo, da frustração. E aí, o terceiro tempo. O pai se revela como potente, aquele que tem o falo, simbolicamente. Isso oferece à criança uma nova via de identificação, agora com quem tem, o que permite a renúncia à posição de ser, a saída do Édipo e a entrada na ordem do desejo, da sexuação e da lei internalizada. Que seria o supereu? Fez sentido essa linha geral? Perfeitamente articulado. É exatamente essa sequência lógica: desejo materno e identificação fálica imaginária, depois interdição paterna e introdução da lei simbólica, e finalmente potência paterna e nova identificação com o ter. É isso que está no cerne da concepção lacaniana sobre como a gente se constitui enquanto sujeito desejante. Mostra como nossa relação fundamental com a falta, a castração simbólica, com o desejo que brota dessa falta, com a lei que o enquadra e com nossa própria posição sexuada, como tudo isso é forjado nesse drama edípico. E isso, claro, nos joga de volta para a clínica, né? Como escutar os ecos desses tempos, as falhas, as fixações, os pontos de tropeço na história de cada sujeito. Como as dificuldades na articulação de um desses tempos se manifestam nos sintomas, nos impasses amorosos, profissionais, existenciais. É a grande questão. Exatamente. E aí vem a pergunta: por que dedicar tempo para destrinchar esse modelo que pode parecer tão abstrato à primeira vista? Qual é a relevância prática disso para quem está na graduação hoje ou já atua como psicólogo, mesmo que não siga uma abordagem estritamente lacaniana? Olha, eu diria que, mesmo que não se adote Lacan como referencial principal, compreender essa formulação dos 3 tempos oferece uma ferramenta de escuta e de pensamento clínico extremamente potente. Primeiro, ajuda a pensar a própria constituição da subjetividade de uma forma não naturalizada, mostrando como ela é efeito de uma operação simbólica complexa. Segundo, fornece chaves para entender as bases das diferentes estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão, como respostas distintas a essa operação edípica, especialmente a questão da castração e da lei. Terceiro, permite analisar de forma mais sofisticada os impasses no desenvolvimento infantil, as dinâmicas familiares que nos chegam, a origem de certos sintomas que, sem essa grade de leitura, podem parecer completamente sem sentido, sabe? Mesmo em outras abordagens, ter essa compreensão da entrada na linguagem, na cultura e na lei, mediada pelas funções parentais simbólicas e pela forma como o desejo e a interdição são ou não são transmitidos. Isso enriquece enormemente a capacidade de escutar o não dito, de perceber as marcas dessa estrutura fundamental no discurso e no sofrimento de quem nos procura. É um conhecimento que, sem dúvida, amplia a escuta. Uma análise intensa, profunda, como costuma ser com Lacan, mas absolutamente essencial, concordo plenamente. Percorremos hoje essa estrutura dos 3 tempos do Édipo, essa verdadeira espinha dorsal da constituição do sujeito na teoria lacaniana. Desde a alienação inicial no desejo da mãe, passando pela intervenção crucial e muitas vezes dolorosa da lei paterna, até a possível resolução pela via da identificação com a potência simbólica, que nos lança no campo do desejo e da sexuação. Foi uma jornada e tanto. E fica, talvez, uma reflexão final para quem nos acompanha, né?
especialmente para os futuros e atuais colegas psicólogos. Se essas funções, materna e paterna, são lugares simbólicos que podem ser encarnados ou não por diferentes pessoas e de diferentes maneiras nas configurações familiares atuais, como podemos pensar o impacto da ausência, da falha, da inconsistência ou mesmo das distorções na operação desses tempos hoje em dia? Como essa estrutura simbólica descrita por Lacan há décadas ainda nos ajuda a ler os sintomas contemporâneos, as novas formas de mal-estar, as demandas que chegam à clínica, à escola, às instituições? Como escutar a função paterna, por exemplo, para além da presença física de um pai? É um desafio constante, né? Atualizar essa escuta. Excelente provocação para a gente continuar pensando e estudando. Para acompanhar mais discussões e resumos como este, explorando o conceito-chave da psicologia de forma aprofundada, siga o Psi em Áudio na sua plataforma de podcasts preferida. Foi um prazer ter a sua companhia nesta análise e até a próxima.